Muito boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui nesse nosso encontro, nesse nosso exercício. Essa palavra encontro é muito interessante porque é fácil perceber como a gente está se desencontrando uns dos outros, desencontrando também de nós mesmos. Mas o encontro que a gente mais precisa, sem dúvida, é o encontro com Deus, com a bondade da vida, com o sentido profundo das coisas que acontecem. Foi isso que a gente veio conversar hoje, nessa noite, para nos ajudar a viver os problemas que a gente está vivendo. Quem conhece uma árvore com os seus frutos e religião boa, doutrina boa, é aquela que nos ajuda a ser melhores. Não tem critério outro. Tem gente que fala assim: eu estou numa religião boa porque depois que entrei nela já troquei de carro, já melhorou meu salário. O único critério para escolher uma boa religião é de você ser um ser humano melhor. No trânsito, na rua, como filho, como pai, como esposo, como esposa. Não tem outra maneira da gente aferir se uma religião está servindo para nós e se nós estamos nos encontrando naquela religião. Então, parabéns por nós nos termos dispostos a vir hoje para esse encontro. Hoje, abrindo, antes de sair de casa, esse livro para a gente dar margem para os palestrantes, para os expositores espirituais escolherem o que a gente mais precisava ouvir. Tem uma passagem muito interessante dos evangelhos em que Jesus entra numa cidade com os discípulos e vê um enterro passando na frente dele e uma família muito desesperada, e ele se toca por aquilo, por aquela situação, porque se tratava de um enterro de uma criança, e aquilo mexeu muito com Jesus e ele pediu para parar o enterro, que causou um constrangimento muito grande, inclusive entre os próprios discípulos. Como pedir para parar o enterro? E ele pediu para levar o caixão para uma sala de novo. Mas como assim? E o mais incrível, as pessoas obedeceram. Fizeram isso. E contam os evangelhos que ele pediu para entrar na sala apenas os pais da criança e os seus discípulos mais próximos. E ali ele fez um dos seus milagres mais impressionantes, que foi reanimar aquela criança. Porque é claro que ela não estava morta de uma vez. Há muitos tipos de doenças que fazem uma pessoa ficar praticamente sem os sinais vitais e depois ela pode ser reavivada. Às vezes não. Erros médicos fazem com que muitas vezes, quando vão fazer o translado dos restos mortais num cemitério, de encontrarem o corpo virado para baixo, marcas no caixão que mostram, e contra isso as pessoas hoje têm tanto horror que falam assim: eu vou levar meu celular para dentro do caixão. Eu imagino que umas 2 baterias, né? Porque... E é claro que Jesus só pôde trazer a vida, por assim dizer, àquela criança, porque ela não estava realmente morta, não estava realmente com os laços desligados. Mas para aquele momento, para aquela época, para aquele conhecimento que se tinha naquela época, foi um grande acontecimento. Mas o que a gente veio discutir aqui, o que a gente veio conversar aqui,
é essa decisão de Jesus de chamar apenas alguns para presenciar esse grande milagre. Por que só alguns? Por que só alguns discípulos? Por que só o pai e a mãe? E é claro, a criança, mas a criança não tinha outra opção. Essa questão nos remete a uma questão que o estudante da espiritualidade sempre faz. A pessoa que teve os primeiros contatos com os estudos espirituais já aprendeu a não brigar com a vida. Já aprendeu que todas as dores têm um sentido e que esse sentido é sempre uma lição para a gente. Vocês brigam muito com a vida? O que vocês acham? Quando chove, quando faz sol, quando está calor, quando tem mulher brigando com o marido que o marido não lava uma louça, quando passa o ônibus, quando não passa, quando passa o ônibus, quando não passa, briga porque não conseguiu emprego, mas briga quando não conseguiu emprego, mas o salário não é do jeito que queria, briga porque o marido não lava a louça, briga porque o marido não lava a louça do jeito que ela quer, e assim por diante. Nada está satisfatório, nada está bom, nada está definitivo. E no campo da saúde também é assim. A gente sempre consegue curas parciais e fica feito um Pedro, vai e volta, vai e volta. E no centro espírita também, a pessoa vem, melhora, depois vai, vaza, vai embora. Somos todos doentes num centro espírita. Não se iludam. Mesmo quem anda de jaleco branco está doente também, do mesmo jeito. Aqui é que nem alcoólico anônimo. O bêbado novo chega na reunião do ar, vê um cara falando na frente e fala: nossa, deve ser um doutor, deve ser um médico, deve ser um psicólogo. O cara fala duas palavras e ele já percebe: é um bêbado que nem eu. Não se iludam, quem está falando na frente é um bêbado igual, quase igual. Porque o bêbado que chega na reunião do AA, ele está no primeiro dos 12 passos, que é reconhecer que tem um vício. Quando o bêbado não reconhece que tem um vício, ele vai curar? Não pode. Quem não tem problema não tem solução. Ora, não, eu paro a hora que eu quiser. Quando que ele vai se tratar se ele para a hora que ele quiser? Se ele nem reconhece que ele é doente. Então aquele que está chegando numa reunião do AA já tem a consciência da sua doença e é o primeiro dos 12 passos. Parabéns para ele. O trabalhador do AA e o trabalhador da casa espírita é bêbado do mesmo jeito. Você vai encontrar numa AA, ele vai falar o que? O líder do AA: sou um alcoólico e estou em abstinência há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aqui os de branco nem sei se estão em abstinência, viu? Fica só entre nós. Abstinência do orgulho, abstinência da fofoca, abstinência do egoísmo. Pelo que a gente sabe das fofocas que tem em centro espírita, a gente acha que não tem muita gente em abstinência, não. Pois é. Então, nós que já percebemos, nós que já diminuímos a briga com a vida, nós que já aprendemos que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo que acontece conosco tem uma razão de ser e tudo é remédio para a nossa doença, tudo é oportunidade para o nosso aprendizado, a gente acaba ficando com uma outra pergunta: mas Maurício, tem tanta dor no mundo, qual dor que é minha? A quem a dor do mundo pertence? Por exemplo, esse negócio de corrupção no Brasil. Vocês ouviram falar de corrupção no Brasil? Eu vi uma notícia ou outra, não sei bem. Você sabe que você está enganado. Deus está enganado. Essa questão da corrupção
corrupção no Brasil, muita gente lida com ela como se só as pessoas de Brasília fossem corruptas. É muito interessante isso. Parece que aquelas duas metades do Congresso Nacional, que tem duas metades de uma... Parece até um disco voador, né? Cortaram o disco voador no meio, tem uma metade numa. Parece que aquelas duas metades são um disco voador que veio com 15 mil políticos corruptos de Marte, porque aqui no Brasil não tem ninguém corrupto, desceu lá e infestou Brasília. Como se todos nós fôssemos puros. Como se todos nós, nenhum de nós, por exemplo, jogasse papel no chão, saísse com um cachorro e deixasse de recolher o cocô. Como se tivesse alguém aqui nessa sala que nunca deu um jeitinho na escola. Por exemplo, cola ninguém fez, não é verdade? Estou aqui entre pessoas que nunca colaram na escola, que nunca escolheram para o seu grupo aquela pessoa que sabia mais da matéria para ele dar uma encostadinha. Nós nunca fizemos isso, não é verdade? Nunca. Nós somos o país do jeitinho. Eu já fui em casa espírita que na hora de fazer uma melhoria na casa, fazer uma outra parte, eles fizeram o puxadinho, mas tocaram assim, sabe como é que é? Vamos fazer o puxadinho. Aí veio o fiscal da prefeitura. Boa tarde, senhora. A senhora pode me dar o alvará da obra, por favor? Não, moço, é assim... Tem não. Mas o projeto da obra aqui, onde é que está? Não, a gente foi tocando. Tem um rapaz que é mestre de obra e ele foi tocando pra gente. E aí, nessa hora, faz uma pesquisa, vê qual é o vereador que é mais próximo do pessoal, vai falar com o vereador e dá para quebrar essa? O que é isso? Corrupção. Corrupção. Isso é corrupção. Aquele guarda rodoviário que para a gente na estrada. O pessoal tem técnica já. Ao apresentar os documentos, já apresenta uma nota junto. Daí o policial olha aquilo e fala assim: o que é esses R$100 aqui, senhora? Ah, foi sem querer. Deixa eu pegar de volta. Quem é o corrupto? A quem a lição da corrupção serve? Por que será que Deus deu para a gente esse tipo de situação que nós estamos vivendo? Quebrou o computador de Deus e a gente caiu no Brasil por acaso? É uma possibilidade. Nós, no Espiritismo, aprendemos por orientação dos Espíritos que o acaso não existe. Aliás, não é o Espiritismo só, acabei de citar que escrituras antigas orientais já falavam que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Jesus já falou que todos os pelos da nossa cabeça estão contados. Portanto, as coisas estão organizadas. Existe um planejamento reencarnatório. Ninguém encarna na Terra sem um planejamento reencarnatório individual. E as coletividades também têm, como as cidades, como os estados, como as famílias, como os países. Os países têm um planejamento reencarnatório. Vocês sabiam disso? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que o Brasil tem dois grandes karmas, dois grandes pesos que precisam ser diluídos, que precisam ser sanados, que são doenças coletivas do Brasil. Um é a Guerra do Paraguai. Para vocês que têm alguma noção do que é a América do Sul, imagina Argentina, Uruguai e Brasil se juntarem para brigar contra o Paraguai. Que massacre foi esse? Crianças, mulheres, trucidadas pelo grande heroísmo dos três exércitos juntos. Até hoje, o patrono do exército, o patrono da marinha, são todos heróis da Guerra do Paraguai. Que herói é esse? Se juntar 35 para brigar comigo, que heroísmo tem?
E o outro grande karma que nós carregamos é a escravidão dos negros. O que nós fizemos com os africanos, nossos irmãos africanos que vieram ao Brasil. Como nós os tratamos? Certamente eles deveriam vir para o Brasil. Não é essa a questão. A questão é como eles vieram. Japoneses vieram para o Brasil? Italianos vieram? Noruegueses, irlandeses, italianos de todas as nacionalidades vieram para o Brasil. Algum deles veio escravo? Isso mostra que pode-se migrar de um país para o outro, pode ter movimentos migratórios sem precisar da escravidão, daquela vergonha, daquela violência absurda, daquele genocídio que foi a escravidão negra no Brasil. Eles poderiam ter vindo, deveriam ter vindo, fazia parte dos planos de Deus para o Brasil, mas não precisava ser do jeito que foi, com o absurdo que foi, com a violência que foi. E isso tudo é um peso para a alma brasileira que ainda precisa ser sanada, como os pesos individuais da gente. Todos nós que estamos padecendo qualquer situação agora, nós sabemos. Outras disciplinas não sabem. Um homem, uma mulher tem um filho especial. Uma criança portadora de paralisia cerebral, um autista, e fica com aquela situação mal resolvida, que nem quando você come um prato e aquilo não digere, eles ficam com aquilo. Demora para pais de crianças excepcionais aceitarem que vieram. Às vezes todo mundo em volta fala: olha, tua criança não está direitinho, ela não está correspondendo, ela talvez tenha algum atraso. E os pais? Não, meu filho não. E vai negando o problema, Como resolver essa questão? Onde estava Deus que dá toda a saúde para uma criança, inteligência, beleza, e para outras não dá? Onde está Deus? Como é que isso se resolve? Ou Deus não existe, ou tem uma lógica que a maioria das pessoas não percebe. Qual é essa lógica? Se o problema não veio de nada que a criança fez de errado, nada que aquele espírito fez de errado, que uma criança pode fazer na barriga da mãe de errado, mas a paralisia cerebral, o autismo já está dentro da barriga da mãe. Então, onde foi que ela causou aquele problema para ela? Onde? Se não foi nessa vida, claro que foi em vidas anteriores. E é assim que a gente vai entendendo. Então o Brasil carrega esses pesos, as coletividades carregam, e nós carregamos os nossos próprios pesos. A quem as lições vêm ensinar? As pessoas, quando entendem alguma coisa, as primeiras coisas da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, ou como algumas pessoas conhecem com a palavra em sânscrito, a lei do karma, elas falam assim: tudo bem, eu entendo que por vezes um espírito que deu um tiro na cabeça numa encarnação, ele não lesiona apenas as células físicas, ele lesiona também as células do corpo espiritual. E como o corpo espiritual molda o corpo físico, na outra encarnação, aquela desarmonia que ele mesmo gerou no seu corpo espiritual se expressa, se revela, que nem um filme fotográfico, ou que nem um bolo, numa forma de bolo, se expressa num corpo deformado, com um aparelho cerebral limitado. Eu já entendi isso. Mas e a família? Por que a família recebe uma criança assim? Como entender isso? É fácil. Quase nenhuma coisa que a gente faz de errado a gente faz sozinho. Fala a verdade. Quase tudo que a gente faz junto com alguém. Até uma pessoa que se matar sozinha, sem interferência de ninguém, vai ser sem a interferência de ninguém, encarnado. Porque desencarnado vai ter um monte
monte de gente. Tem gente obsidiada no Evangelho que o Jesus pergunta: como é teu nome? Pergunta para o Espírito que está obsidiando: como é teu nome? E a resposta é: meu nome é multidão, meu nome é legião, porque eu sou vários. Porque às vezes, obsidiando uma pessoa, tem multidão, tem legião de vingadores. Por quê? Porque a pessoa prejudicou muita gente, e essa muita gente se associa, faz uma cooperativa que tem como objetivo você. E aí fica tristemente amarrados a você, e tristemente você amarrado nas pessoas, e precisa se libertar. Então, de quem são as lições? De quem é a lição da corrupção no país do jeitinho? No país do jeitinho, a lição da corrupção para quem será? Para todos os brasileiros. Para quem é a lição de uma família que tem uma criança portadora de necessidades especiais? Para quem é a lição? Para a família toda. Para a família toda, é claro. É claro. É claro também que tem gradações dentro disso. Como é que são as gradações? Quem mais precisa da lição, quem é? É o espírito que nasceu naquele corpo defeituoso, é claro. Quem sofre mais é quem mais precisa da lição. Em segundo lugar, dá para cravar, é a mãe, é claro. Vocês já acompanharam a realidade das mães de crianças portadoras de necessidades especiais? O heroísmo que essas mulheres têm? Alguém aqui pode levantar a mão porque conhece uma desinfeliz que põe num quartinho no fundo de casa, põe a comida por uma abertura debaixo da porta. E esse caso? Aí quem sofre? No caso dessa criança, porque tem mãe, eu vejo por experiência mesmo, que aquela criança não existe mais. Pois é, minha amiga, mas se você conhecer e alguém lhe falar do Maurício, que tinha uma dívida de 500, foi no banco e pegou uma outra dívida de 1.500 e saiu todo satisfeito com 1.500 no bolso. Ó, legal. E saí tão empolgado com 1.500 no bolso que gastei tudo. O que você acha do Maurício? O cara é louco. O cara é louco. Tinha uma dívida de 500, fez uma outra de 1.500, em vez de pagar de 500, ele não só não pagou, como ainda ficou com duas dívidas. A pessoa que tem um filho portador de necessidades especiais, ou que tem qualquer outra dor evidente colocada na família, e que não aceita aquela dor, não assume aquele problema, não enfrenta o que a vida lhe trouxe, está criando mais um, está aumentando o problema. Evidente, claro que sim, não é? Aí você vai falar: aquela pessoa é culpada, aquela pessoa não merece o respeito da gente. Pois é, Jesus não acha isso, né? Tem aquela passagem em que Jesus é objeto das arapucas, das pegadinhas dos inimigos de Jesus, dos fariseus. E eles montam uma pegadinha especial para Jesus. Qual é a pegadinha? Primeiro, que sempre tinha alguém deles acompanhando as pregações. E Jesus fala de perdão para um lado, de ajuda para o outro, de suavidade, de fraternidade. E aí eles falaram: é? Vamos então pegar uma situação concreta. E a situação apareceu: estava lá Jesus, cheio de um monte de fariseus em volta, homens, e um bando deles vem num grupo, segurando uma mulher e atira a mulher no meio da praça. Essa mulher foi pega em flagrante de adultério. Que absurdo.
Uma mulher que é pega em flagrante de adultério, ela tem que ter sido pega com um homem. Não é possível uma mulher sozinha adulterar. Então ela estava andando no shopping, tropeçou e adulterou. Como assim? Por que vocês acham que só tinha uma mulher que eles apresentaram para Jesus? Onde estava o homem? Até hoje nós somos machistas assim. Quer ver? Vou desafiar vocês. Quem alguma vez já ouviu alguém falando, ou ele mesmo falando, eu tenho um amigo que abortou? Quem? Levanta a mão, por favor. Você conhece? Alguém já ouviu falar? Você já ouviu falar? Você já falou de alguém? Já ouvi falar. Um amigo que abortou? Amigo? Homem? Ah, não, amigo não, amiga. Pois é. Só a mulher aborta. Olha que coisa interessante. Só a mulher aborta. É uma coisa sozinha. O que vocês acham disso? Na hora de fazer, até onde eu me lembro, vamos consultar os livros aí. Pega no Google. Para fazer um filho, precisa de dois. Na hora de culpar do aborto, é quem? Ah, então quer dizer que o farmacêutico que vendeu a receita do abortivo sem receita médica, quer dizer que o taxista que levou para uma clínica de aborto, e quer dizer que o cara que soube e financiou o aborto não cometeram o aborto? É isso que vocês estão falando? É isso que a nossa linguagem, é isso que a nossa sociedade fala? Então até hoje os crimes acontecem, os problemas acontecem, e ainda nós, com toda a evolução que nós tivemos, a gente ainda gosta de jogar nas costas. O problema é só das mulheres. Quando a escola apresenta um problema numa criança, o pai já chega e fala para a mãe: olha o que o seu filho fez. Vai lá e resolve. Eu sei que isso não acontece no Guarujá, mas então apresentaram para Jesus uma mulher que tinha adulterado, e ele falou o que para as pessoas? Olha a situação, olha a pegadinha que tinham armado para Jesus. Falaram para ele, jogaram a mulher e falaram assim: mestre, a lei de Moisés manda apedrejar até a morte a mulher que for pega em flagrante de adultério. Jesus tinha pregado o quê? O perdão, a compreensão, a reconciliação. O que o senhor acha que a gente deve fazer com essa mulher? Olha a perguntinha deles. E aí Jesus estava na seguinte situação: se eu falar, perdoa, eu estou indo contra a lei de Moisés. Quem ia contra a lei de Moisés, o que acontecia? Baixava a cabeça. Morto. Se ele falasse, mata mesmo, ele ia contra o que ele mesmo tinha pregado, o perdão. Qual era a saída dele? Ou morte física ou morte espiritual. Porque você negar tudo aquilo que você falou, no caso de Jesus, era a morte espiritual. Qual das duas opções você teria? A morte física ou a morte espiritual? Difícil, né? Deixaram Jesus sem saída. Sem saída nada, sem saída ficaremos nós que não temos estatura espiritual. Diz que Jesus abaixou e ficou escrevendo no chão. E aí as pessoas chegavam próximo e ele estava escrevendo assim: mentiroso. Aí a pessoa olhava aquilo, saía andando. O outro falava assim: traidor. Ele olhava aquilo, saía andando. Mas sempre tem um cara que encara, né, a situação. Mestre, e a nossa pergunta? Ele via que estava falando ali alguma coisa dele, mas falava assim: e a nossa pergunta, mestre? O que a gente faz com a mulher adúltera? Aí ele levanta, olha as pessoas nos olhos com autoridade moral que só Jesus Cristo pode ter, e fala assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele falou para não atirar a pedra? Não. Ele falou que podia atirar a pedra. Tudo bem. Mas somente aquele que tiver
sem pecado. E aí conta os evangelhos que todo mundo já estava com a pedra na mão. Começou a sortar. Por quê? Pela autoridade moral de Jesus Cristo olhando no olho. Ninguém teve coragem. Não é fantástico isso? Você imagina a cena. E diz os evangelhos que começou pelos mais velhos. Começaram a soltar tudo porque reconhecia um monte de erro que eles tinham cometido. Essa questão de para quem são as missões, de como é que funciona a lei de Deus para as coletividades, ela é muito interessante. Você quer ver uma coisa? Vocês fazem atendimento individual aqui na casa, fazem orientação? Não sei o que acontece com vocês aqui, mas na minha casa, as pessoas que trabalham nessa função falaram assim: Maurício, sabe o que acontece comigo? Eu trabalho lá no atendimento fraterno, que é esse o nome que tem lá, mas o nome pouco importa. Eu trabalho no atendimento fraterno e só cai para eu orientar pessoa que tem o mesmo problema que eu. Não é estranho isso? E aí eu me pego, Maurício, falando para a pessoa coisas que eu mesmo deveria fazer. Aí eu fico: não, faz isso, faz aquilo outro. Aí uma vozinha na minha cabeça fala: e você? Tu está fazendo isso? Sabe que para expositor espírita isso serve também? Então a gente fala para as pessoas um monte de coisa e vem uma vozinha aqui dentro: e você, Maurício? Está fazendo? Então é muito interessante como a vida não escolhe os bons, os anjos e os resolvidos para ajudar uns aos outros. Não é assim. Se fosse assim, ninguém podia se ajudar na terra, porque anjos se encontram em algum lugar. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ih, Maurício, que frase mais complicada. Pois eu explico. Quem tem uma faca para afiar na cozinha, em casa? Quem tem uma faca para afiar, geralmente afia uma faca na outra. Quem tem uma mão bem suja, frente e verso, bem suja, para lavar, como é que a pessoa faz para lavar se não puder esfregar na outra? Como faz? Difícil. Se ela fizer assim, ela vai ter a mão e a carne. Não vai dar certo. Uma mão, para a gente lavar uma mão, precisa da outra. Para afiar uma faca, a gente precisa da outra. E para aperfeiçoar as pessoas, para dar saúde espiritual para as pessoas, Deus usa dois, usa um ou outro. Muitos de nós nos perguntamos: por que eu tive a mãe que eu tenho? Por que eu tive o filho que eu tenho? Porque entre tanto homem fui escolhido. Bom, deixa eu falar. Por quê? Vocês acham? O marido e a esposa ainda fazem parte de uma certa decisão, mas mãe e pai, a gente acha que não decide. Filho, a gente acha que não decide, mas lá no mundo espiritual, na programação reencarnatória, antes de vir para cá, decidir, decide, mas não aqui na Terra. Então, por quê? Como é que Deus encaixa as lições umas nas outras? A gente aqui ainda não tem estatura espiritual para entender isso, mas lendo os romances, estudando o livro dos Espíritos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai poder começar a perceber como as coisas se encaixam, como é bonita a perfeição de Deus, como os problemas vão surgindo uns para os outros, que nós, como a psicologia diz, nós somos espelhos uns para os outros. Imagina a cena: eu levo você para minha casa, vejo um quadro e começo a falar mal do quadro que está pendurado na parede da minha casa. Ih, rapaz, que quadro horrível esse! Aí você está do meu lado e fala: puxa vida, a casa é dele, o quadro é dele.
E eu falando mal. Não, esse quadro é muito feio, muito horroroso, medonho. A figura que está ali é triste, é horrível. Aí você olha melhor o quadro e vê que é um espelho que está refletindo eu mesmo. E isso fala muito das nossas relações. Fala como? A gente gosta de falar mal da sogra, do marido, do filho, da esposa, de todo mundo, principalmente dos políticos. A gente gosta de falar mal de todo mundo. E quando a gente está xingando bastante a outra pessoa, falando bastante mal, se a gente olhar bem para outra pessoa, a gente vai perceber que é o quê? Aquilo é o quadro? Não é não, gente. A pessoa com quem você está falando é um espelho. É muito interessante isso que eu estou falando. Eu estou passando para vocês uma ferramenta para vocês analisarem na vida. Vou tomar o senhor como exemplo. Eu e o senhor saímos na rua. Nós dois somos xingados. Aquele xingamento que fala sobre a opção sexual da gente. Sabe qual é? Não pode falar o termo aqui, mas xingam e falam que nós dois temos uma opção sexual diferente, só que com aquele termo mais pesado. Ele passa batido, fala, ouve aquilo e sai andando, na boa, sem se importar. Eu não, eu me importo, eu fico cheio de raiva, eu parto para cima da pessoa, eu vou lá e me quebro com a pessoa. Por que tem essa diferença de procedimento entre dois homens nesse sentido? Por quê? Vamos lá. Agora nós somos psicólogos. Não, é pavio curto. Oi? Pavio curto. Pavio curto? Mas por que com esse tema? Pavio curto com esse tema? Ele passou batido e eu não. Por quê? Porque ele está bem resolvido? Ele está bem resolvido. Ele não tem dúvida a respeito da questão dele. Aquilo não atinge. Não colou, não pegou, não atingiu. Vocês entendem? Peguei a pior parte para mim. Vai fazer o quê? Se eu fizesse isso com ele, eu não conheço, o homem podia nunca ser. Aí podia ser o espelhamento, né? Pois é. Para mim não estava resolvido, aí eu caí matando. Tem um psiquiatra espírita, um livro, expositor famoso, chama-se Alberto Almeida. E ele fala que ele recebe nos grupos terapêuticos as pessoas falando daquilo que mais indigna elas. E elas chegam lá revoltadas. Porque tal coisa, que coisa horrível, porque pedofilia, porque abuso contra a criança, porque violência contra a mulher, porque corrupção. E a pessoa chega lá espumando, irada. Sabe o que o Alberto Almeida aprendeu a falar para as pessoas? Vocês não imaginam. Quebra a pessoa. Ele fala assim para ela: doeu? É teu. Aí a pessoa, porque não sei quem, é tudo horrível, o Brasil não anda, o mundo está ruim, porque a religião dos outros, é sempre dos outros o problema, lógico. E aí fala, daí ele, doeu? É teu. Sempre que a gente se dói com uma coisa e fica desequilibrado com aquela questão, por que é? Porque nós não estávamos bem resolvidos naquele ponto. Mexeu muito? Por que é? Uma coisa é você falar, que coisa triste, uma pessoa em nome de Alá se encher de bomba e se explodir matando um monte de gente. Que coisa triste a pedofilia, que coisa triste o abuso contra a mulher. Mas quando a pessoa se pega e fica irada, e fica enraivecida com aquilo, opa, ele como psiquiatra chegou a essa conclusão: doeu? É teu. E isso serve para quem? Eu sei que vocês são almas pacíficas, que não se perturbam por nada nessa vida, eu sei. Mas tem gente que pega. O que pega pro teu lado? Tem tema que pega pro teu lado? É igual apelido, né? Apelido. Por que escolhe o apelido? A pessoa tem uma orelhuda assim, ó.
Ou então que nem eu. O cara tem pouca T. Aí chega nos lugares, o que é a técnica que a gente aprendeu desde a escola? Você começa a tirar sarro de você mesmo. Pra já esgotar o negócio. Não é assim? A mãe sempre ensinou, faz cara de parede. Não estou nem ligando. Ou então você já vem tirando sarro de você mesmo. Então, essas coisas que acontecem, essas situações que acontecem, que te deixam tão perturbado, elas falam de você, elas apontam o diagnóstico dos teus problemas. E é precioso ter um diagnóstico. Um médico consegue fazer um tratamento sem diagnóstico? Não. A maioria dos médicos até faz. Dá só remédio para o sintoma. Você tem um câncer no cérebro, uma bolota desse tamanho, é uma dor de cabeça terrível, ele dá um analgésico. Resolve? Não. O problema, a raiz dos problemas, os problemas que acontecem na tua frente, eles falam de você, falam da tua necessidade mais profunda, falam do teu tema. Como assim tema, Maurício? Tem um livro de André Luiz que um obsessor ensina uma técnica de obsessão espiritual. Eu vou passar para vocês, porque daí vocês vão ser melhores obsessores também. Alguém aqui quer fazer concurso de obsessor? Então é assim, ó. O obsessor pega a pessoa que ele quer obsediar e descobre qual é o tema daquela pessoa. Qual é o assunto que pega para ela? Vamos dizer que a pessoa seja avarenta, que ela grude, que ela tenha apego com os bens materiais, com o dinheiro que ela pega. Aquele vai ser o tema que ele vai alimentar e através daquilo ele vai manipular. Ai, Maurício, que coisa horrível. Gente, é isso que a gente faz aqui na Terra. O cara, quando quer cantar uma mulher, ele faz assim. Conscientemente ou não, ele mapeia. O que aquela mulher mais quer ouvir? Não interessa se é verdade ou não. Interessa que você precisa falar aquilo que ela mais gostaria de ouvir. Nossa, você é a mulher mais bonita desse centro espírita. E a pessoa se incha. Da política, a mesma coisa. Eu já vi candidato a prefeito que chega à conclusão que nessa região aqui ele é fraco. Aí ele pega uma liderança desse bairro e fala assim: fulano, eu sempre admirei o teu trabalho. Aí o cara: não, eu acho que você faz aqui no bairro uma coisa fantástica. E ele vai se inchando. Eu quero que você saia vereador. E aí ele conseguiu um cabo eleitoral de graça naquele bairro que ele era fraco. Vocês entendem como é que é? O elogio é uma tática de manipulação e de obsessão aqui na Terra mesmo. Tem muitos exemplos nesse sentido. Você está numa escola, a diretora chega para você: Maurício, faz um cartaz para mim. Aí eu não estou afim de trabalhar, porque esse negócio de trabalhar dá trabalho. Sabe o que é? Não gostei não. Aí eu chego para minha amiga e falo assim: você que tem uma letra fantástica, eu sempre admirei a sua caligrafia. Aí você não quer fazer um cartaz para mim? Pronto, já passei o trabalho. Como? Pela tática do elogio, da manipulação. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente é obsessor, já é obsessor aqui na Terra. Nós precisamos entender como se dão, qual a função das relações humanas. São espelhos. E aí essa metáfora do espelho, ela é muito interessante para você pensar aquela pessoa que mais lhe incomoda. Por que ela foi colocada na sua vida? Qual a função que a vida está querendo lhe dizer com ela? Porque eu sou colega de classe, não consigo explicar para ninguém qual é a função, mas você, na tua cabeça, você vai preparando. O que Deus está querendo me dizer com esse conflito, com essa pessoa? Por quê? Quando a gente chega e vê uma figura bem feia no espelho, se você for bem superficial, for bem irresponsável, você vai ficar brigando com a imagem do espelho. Isso a gente já viu aqui, que não leva a lugar nenhum. Quebrar o espelho, o que acontece com a pessoa? O povo diz que é 7 anos de azar, no espiritismo é 70. Porque aquela pessoa que foi colocada na tua vida é para você se melhorar.
Aí você quebra o espelho, você descarta a pessoa, você briga com ela, você deixa, joga praticamente a tua encarnação fora. Então, em vez de 7, você perde 70. Pois a vida lhe colocou aquela pessoa. Você vê aquele espelho e vê uma imagem ruim. O que nós devemos fazer? O que a pessoa responsável faz quando vê uma imagem ruim no espelho? Tenta melhorar. Tenta melhorar. Tenta melhorar. Quem nunca saiu de casa sem olhar no espelho? Você sai com uma camisa social assim, né? Aí sai com dois botões para baixo. Camisa do avesso. Quem nunca saiu com camisa do avesso? Eu, quando tinha cabelo, saía às vezes com penteados, uma coisa assim, um penacho para cima. Já aconteceu com vocês? Nós estamos passando ridículo espiritual na vida por não se olhar no espelho. A gente sai amafanhado, sai desarrumado porque não se olha no espelho. Deus colocou as pessoas à tua volta como espelhos. Tanto na família, no casamento, no trabalho, no trânsito, realmente tudo faz sentido. A vida encaixa tudo perfeitamente. Tolo é aquela pessoa que descarta as oportunidades de aprendizado. O mau aluno, o que faz o mau aluno? Eu sei que aqui não tem ninguém, mas mau aluno na escola. Se ele vê um jeito de ganhar nota sem ter que aprender, ele aproveita, não é verdade? Vai dar um jeitinho, nós já vimos aqui. Só que chega a hora do Enem. E aquela lição que ele não aprendeu, o que acontece? No Enem, se ele pedir cola, o que acontece? Ninguém dá. Concurso público. Já imaginou pedir cola em concurso público? Alguém vai dar? Não. E aí aquele esperto que passou a vida toda colando, dando um jeitinho para conseguir nota, o que vai acontecer no concurso público? Dei azar. Azar nada. Uma vida toda na escola, só dando jeitinho, só enrolando. Chega na hora do concurso, não passa. Ora, já a pessoa que assume as oportunidades de aprender, quando chegar na hora do concurso, vai precisar estudar também, claro, não tem dúvida. Mas ele aproveitou e aprendeu realmente as lições que chegou até ele. Chegar na hora do concurso, ele vai se dar melhor. Nós também chegamos na hora das provas. Nós todos estamos na hora das provas. Mas vai chegar mais ainda. Então, meu amigo, se eu pudesse dar um conselho para mim, em primeiro lugar, mas para vocês também, aproveite todas as lições. Percebam o que Deus está querendo ensinar com cada uma das coisas à tua volta. Não aceite essa primeira tentação de falar assim: é porque a pessoa é ruim, a pessoa é invejosa, ela está falando isso para mim porque ela não tem nada a ver. Não aceite isso, os problemas dela são dela, mas aproveite o que a vida está querendo lhe ensinar. E aproveitando as lições, quando chegar a hora da prova. Quer um exemplo? Um cara tem o seu sobrinho envolvido nas drogas. E aí ele já tinha umas diferenças com o irmão dele. Já não se pegavam muito bem. Quando vem a notícia de que o sobrinho entrou nas drogas, que está na Cracolândia, aí ele aproveita e fala: tá vendo? Eu disse para você que você não sabia educar teu filho. Olha o que você fez. Se tivesse sabido educar, não estava lá. Tá vendo? Olha aí. Deus não mata mais a chata, tá vendo aí? Passa um tempinho, o filho do orgulhoso, o filho do arrogante, começa a dar alguns sinais de que também está entrando nas drogas. Se ele, lá atrás, tivesse pego a situação do sobrinho e tivesse sido solidário com o irmão, tivesse aprendido a dificílima tarefa que é ajudar uma pessoa que entrou nas drogas, quando surgiu para ele, ele estaria preparado. Vocês sabem o que é a vacina? Duvido que alguém aqui saiba me dizer o que é a vacina. Vocês sabiam que a vacina é uma doença?
Vacina é uma doença que coloca no corpo das pessoas. Nossa, nunca mais vou vacinar. Não é assim. A vacina é um pouquinho de doença que o médico coloca no teu corpo para criar os anticorpos, e quando chega a doençona de verdade, o teu corpo já tem o exército de defesa. Aí vem a doençona de verdade, e ela às vezes, quando surge, quando aparece, ela vai aparecer amenizada, porque aquele exército que foi fomentado pela vacina já vai estar pronto para defender o corpo. É exatamente assim que Deus age conosco. Deus dá os problemas para a gente ficar mais forte, mais lúcido, mais preparado para os problemas. Quem foge das vacinas, quando vier a doença, cai, quebra. Vocês conhecem gente que, por exemplo, eu já trabalhei com população de rua, sou assistente social, já trabalhei com população de rua. Está cheio de gente que está na rua, mendigo, porque levou chifre. Não, porque ela me traiu e a mulher é um demônio. Aí, demônio nada, meu amigo. Ah, meu casamento estava muito bem, eu levei o chifre. Pô, só você que não via, meu amigo. Só você que não via. A coisa já não estava boa. Você que não enxergava um palmo na frente do nariz. Nós somos assim, nós somos surpreendidos pela vida. Por quê? Porque a gente não vive com a vida, a gente vive com o que a gente acha que é. A gente vive com a ilusão das pessoas. Todo mundo fala, tu entrou numa furada, tu pegou um pilantra. Todo mundo chega e fala, e você, não, é uma pessoa de bem. Sei. Aproveitemos as lições de Deus. Deus não dá ponto sem nó. Cada coisa que acontece na tua vida é uma vacina. Toma essa vacina, aceita os problemas, se fortalece com eles, e certamente você sairá dessa vida muito mais forte. E aí eu pergunto para vocês, olha que coisa inteligente que é fazer a caridade. A gente pensa que caridade é coisa dos santos. Não. Caridade é coisa de gente inteligente. Fazer a caridade é tomar vacina. Imagina aquela fila de necessitados que Chico Xavier atendia, que Zilda Arnes atendia na Pastoral da Criança, que Mahatma Gandhi ajudou a não ter guerra na independência da Índia, que tanta gente fazendo bem. Porque quando você faz bem, você se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você aprende um pouco com a lição que ele está passando. Ao aprender um pouco a lição de centenas de pessoas, você fica mais forte. Essa é a grande sacada da caridade. É a grande inteligência que Deus teve ao falar para a gente. Amem-se. É a grande inteligência que o mundo espiritual teve ao falar para Kardec, fazer a caridade, fora da caridade não há salvação. Essa é a grande sacada. Ajudem, percebam as pessoas que precisam à tua volta, coloquem-se no lugar dela, a começar pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu chefe, pelo teu colega de trabalho. Coloque-se no lugar do outro. Fazendo assim, você vai sim ajudar o outro. Mas antes de ajudar o outro, você vai ajudar alguém. Quem será? O pincel para pintar a parede, ele pinta primeiro quem? Quem está pintando? O pintor. Ele tem que pintar ele mesmo. Se ele não pintar ele mesmo, ele não pinta a parede, gente. Não tem jeito. Pega o pincel, não põe na lata e fica passando a parede. Você olha, nossa, mas não fica do jeito que eu quero, né? O pincel, para pintar a parede, precisa pintar antes ele mesmo. Se a gente não fizer para a gente mesmo, se a gente não aprender com as lições que a ajuda está colocando à nossa volta, a gente vai chegar na hora da prova. E as provas estão chegando pesada. Tudo aluno repetente, que não aprendeu Jesus Cristo há mais de 20 vidas,
Nós voltamos aqui para fazer a prova de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Que a gente seja capaz de perceber Deus falando conosco através dos problemas. Não é por menos. Cada problema teu é Deus falando com você. É te dando uma vacina, é te dando uma oportunidade de melhorar através da compaixão, do colocar-se no lugar do outro, do fazer para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Essa é a regra de ouro de Jesus Cristo. A gente nasceu em liberdade e vai morrer em liberdade. Se vocês quiserem continuar adeptos da filosofia de cada um no seu quadrado, a gente vai poder continuar assim. E assim você, se aprender, você vai só aprender a tua lição. Se você descobrir a inteligência que é ser fraterno, ser caridoso, você vai aprender com a sua lição e com a lição dos outros. Você vai sair mais forte, você vai sair 10 vezes, 10 vidas em uma. E é essa a promoção, 10 vezes no cartão, sem juros e sem correção monetária, que Jesus Cristo está apresentando agora para vocês. Pegue as suas dores, aprenda com elas, mas pegue também as dores das pessoas que estão à tua volta e na solidariedade, no serviço, na compaixão, na empatia, aprenda com elas e você vai ser cada vez melhor, cada vez mais forte e vai finalmente passar nas provas que você há tanto tempo tem repetido. Tem alguém aqui que quer repetir as dores? Levanta a mão quem fala assim: não, eu quero sofrer tudo que eu já sofri de novo. Pode levantar a mão. Na escola é assim: quem não aprende a lição, repete. Na escola é assim: quem aprendeu a lição nunca mais passa pela mesma lição. A decisão é de cada aluno, a decisão é sua. Boa decisão para você. Boa noite.